Bom, gente, nós estamos aqui de volta, então, para conversar agora com uma pessoa super querida, uma professora que é de Santos, então agora a gente está lá no estado de São Paulo, que é a professora Maria Cristina Gontijo. Então, de cara, Maria Cristina, já te agradeço, né, pela doação do teu tempo, né, pela, né, a participação aqui com a gente, pela disponibilidade, né, pela parceria de sempre, né. Então, muito obrigada. Poxa. Gente, né? A professora Maria Cristina, ela é mestre em Direito e é professora da Universidade de Santa Catarina, Unisanta, né, Cris? Santa Cecília. Santa Cecília, Cecília. desculpa. Mas é a Unisanta, né? Isso, Unisanta, isso Unisanta. mesmo. Tá. Ela é advogada e ela é advogada numa área que é super bacana e que a gente não tem, né, não tem a oportunidade de trabalhar isso. E por isso que eu acabei tomando a liberdade aqui de convidar a Cris para falar com a gente. Mesmo que ela traga algumas noções, né, Cris, bem iniciais sobre isso, falar sobre poluição marinha, falar sobre direito marítimo, direito marinho, né? Como é que a gente lida com isso? O que é isso? Onde é que entra o direito ambiental? Né? O que acontece com a gente nesse mundo quando tem mar, porto, transporte, comércio, né? E tem bicho, natureza, estrutura, como é que faz? Então, poxa, professora Fernanda, para mim é uma honra. Eu brinco que estar no seu círculo de colegas, amigos, já é um ganhar na loteria para mim. Imagina. E poder estar aqui, né? Estar aqui para falar um pouquinho do meu dia a dia, da minha atuação. Eu sou caiçara mesmo, né? Sou do mar, sou da praia, não parece. A minha pele não denuncia muito. Mas eu sou caiçara, nasci, né, numa cidade portuária por muito tempo. Apesar do meu pai ter trabalhado no porto por um bom tempo, eu não tinha o dia a dia do porto na veia, mas sempre fui muito ligada ao mar. Até por questões, né, familiares, por estar ali naquele ambiente. E, enfim, no mestrado sou mestre em Direito Ambiental, como a professora Fernanda falou, fui bolsista CAPES, pesquisadora também. E no mestrado foi quando eu já tinha feito pós, já tinha feito o curso de Direito, não tive Direito Ambiental na grade, professora Fernanda, não tive Direito Marítimo e Portuário na grade. Nossa, olha, eu fui trabalhar com as duas áreas que eu não tive na faculdade, mas que no meu próprio TCC eu já tinha ali um sonho, né? Eu sempre quis trabalhar nessa área, mas naquela ocasião na faculdade eu não tive as matérias e também não tive oportunidade de estagiar em órgão ambiental. Mas mesmo assim, como a gente fala, brasileiro não desiste nunca, né? A gente brasileiro não desiste nunca. Mas aí foi maravilhoso porque o universo me possibilitou que eu conseguisse entrar na área através de oportunidades de trabalho e também pelo fato de na academia eu ter tido a oportunidade de estudar com as maiores referências nacionais e internacionais no que diz respeito ao marítimo e nacionais em relação ao ambiental internacional. Então, isso me ajudou bastante. Falar um pouco do direito ambiental marítimo, né, e aí, consequentemente, o direito ambiental portuário. Bem, professora Fernanda, eu digo que quem quer atuar nessa área do direito ambiental marítimo tem que respirar direito ambiental internacional. E para quem ainda não teve a matéria, né, vai ter com certeza na faculdade. Para quem já teve, vai acabar se lembrando de alguns tratados e convenções, principalmente relacionados ao direito ambiental, né? Mas, né, temos aí o internacional público, que trata muito do direito ambiental, e o internacional privado, que trata muito do direito marítimo. O direito marítimo, a navegação no geral, ela foi aí a primeira forma de locomoção entre países, entre as primeiras civilizações. Não existia transporte aéreo, não existia transporte rodoviário, não existia transporte ferroviário. Então, o modal marítimo, desde a época dos fenícios, dos cártagos, né, dos cartaginenses, desde a época dos romanos, bizantinos, a navegação já era o principal meio de transporte. E, é claro, desde aquela época já existiam tratados internacionais, por incrível que pareça, tem Tratado Internacional de Direito Marítimo, que relacionado ao comércio
que está em vigência até hoje, que é do século XVII, do século XVIII, está em vigência até hoje, né? Aí a Visby, Antuérpia também está em vigência até hoje. E como que houve essa junção do marítimo com o ambiental e com o internacional? Primeiro, Estocolmo 72, que trouxe aí as primeiras regras relacionadas à preocupação com o meio ambiente, e para o direito marítimo, poluição, né, não é direito marítimo, não é direito marinho, mas tem aí a poluição marinha. Para o direito marítimo, as regras internacionais tratando de direito ambiental, elas se deram muito fortemente com a criação de novos protocolos, né, novas, que a gente chama de guideline, anexos, na IMO. A IMO é a Organização Marítima Internacional. Então, a IMO ela tem 3 pilares: segurança da navegação, né, a proteção das pessoas, salvaguarda da vida humana e também a prevenção de poluição causada por navios. Tá? Mas só em 72, só depois da criação da ONU, que se deu conta que o transporte marítimo poluía o meio ambiente. Não, isso já vinha de antes, só que as modalidades de poluição, elas, assim como as civilizações avançaram, o transporte marítimo avançou. O transporte marítimo, em tese, ele era a vela, até o século XIX, praticamente, foi quando depois entrou o transporte marítimo a vapor, e depois aí veio a nova era, que foi justamente a era do petróleo, propulsão nuclear. Então, com tudo isso, com esses avanços, foi aí que a poluição marinha ela tomou uma maior, digamos assim, uma maior proporção. Porque vai até o século XIX, o que era a poluição marinha? Basicamente os resíduos orgânicos, o que a gente chama inclusive aí de água cinza, né, que é justamente o que precisa ser tratado em termos de saneamento básico, mas a gente não tinha ainda os grandes cruzeiros. E o alijamento. O que é alijar? Alijar é você lançar a carga ao mar. Então, muitas vezes, isso desde a época das grandes navegações, desde antes das grandes navegações europeias, já se alijava muita carga ao mar. Então, às vezes, para o navio ele não perder o seu equilíbrio, digamos assim, a sua navegabilidade, você tinha que lançar 2, 3, 4, 10, 15 barris ao mar. Então, isso não causava, digamos assim, um impacto absurdo. O impacto da poluição causada pelo transporte marítimo, ele começou a ser sentido muito depois da era do petróleo, o que a gente chama da era da propulsão nuclear. E foi aí que surgiu, justamente, logo veio Estocolmo, a criação da IMO, ela aconteceu também, depois aí da Convenção de Genebra, um pouco antes de Estocolmo, e por conta de episódios, principalmente relacionados a navios petroleiros, foi aí que a IMO criou protocolos muito fortes relacionados à poluição marinha. Então, a gente tem algumas espécies de poluição marinha, professora Fernanda, as relacionadas por alijamento, tá? Tanto em relação à carga quanto em relação a resíduos, tá? Temos também a poluição por óleo, que até ano passado tivemos esse triste episódio aqui no Brasil, que foi o da poluição por óleo aqui na costa do Nordeste, que até agora não foi identificado o emissor da poluição. Tá? Então, quando aconteceram os primeiros acidentes com petroleiros foi quando a comunidade internacional e os países começaram a ter regras mais pesadas com esses navios petroleiros, questão de duplo casco, triplo casco, tratamento dos resíduos. Então, isso começou a ter uma força maior, né, com a atuação da Organização Marítima Internacional. Tá? E temos aí outras 2 formas de poluição marinha que são muito comuns, que é a água de lastro e agora a poluição atmosférica, que tomou força. Inclusive, nós temos aí tratados internacionais recentes que falam da obrigatoriedade da diminuição de enxofre no bunker dos navios para a diminuição da poluição atmosférica. Tá? Isso é uma coisa bem mais nova, é um problema. Na verdade, são problemas que. Mais novo. Cris, a gente só vai aumentando, né, situações problema, né? É verdade. Apesar de que, aí eu vou fazer até puxar a brasa para minha sardinha, apesar de que com todo esse cenário que a gente está acompanhando do Covid-19, o transporte de navios ele continua
em pleno funcionamento. E olha que interessante, enquanto o aéreo caiu, né, principalmente carros, poluição por transporte aéreo, que é infinitamente maior que os de navios, caiu, os navios eles estão a pleno vapor, e mesmo assim você veja que os níveis de CO2 diminuíram drasticamente. Então é claro que o transporte marítimo ele tem que se adequar, ele está se adequando, inclusive, grandes armadores estão, inclusive, incluindo isso no frete, mas é uma preocupação nova que o transporte marítimo está abarcando. Alguns não vão se adequar, mas outros já estão se adequando, já estão, inclusive, conseguindo certificações excelentes em relação à poluição atmosférica. Mas a água de lastro, professora Fernanda, eu falei como um exemplo de poluição marinha, porque ela com certeza é uma das que mais nos atinge, principalmente quem está nas áreas costeiras do país. A professora está perto do Rio Guaíba, que, querendo ou não, está perto do mar, né? Eu estou numa cidade portuária. A água de lastro, a bioinvasão, que é uma modalidade também de poluição marinha, talvez seja uma das piores situações relacionadas ao transporte marítimo. Por quê? Porque o lastro, vamos falar rapidamente do conceito de lastro. E aí a professora Fernanda, por favor, controla o meu tempo, tá? Não, fica tranquila. Vou tentar aqui ser bem breve. O lastro, o que ele é? Ele é um mecanismo de engenharia naval em que existem tanques dentro do porão dos navios, né, abaixo do porão dos navios, existem tanques que eu encho com água para que haja flutuabilidade da embarcação. Então, eu encho o navio, eu encho os porões, eu encho parte do navio, esses tanques, com água para dar flutuabilidade, né? Porque antes isso era feito inclusive com areia, lá na época da antiguidade, eles colocavam sacos de areia para que o navio ele não ficasse balançando e ele tenha estabilidade. Hoje a tecnologia ela é muito maior, então são tanques, é tudo eletrônico, né? Mas essa água ela tem que dar vazão. Então imagina eu saio do Vietnã, né? Vamos falar, por exemplo, do mexilhão dourado, que é um problema que atinge até as turbinas de Itaipu, professora Fernanda. E é bom exemplo porque é conhecido nosso aqui, né? Então... Exato. Então, imagina, eu saio do Vietnã, saio de um porto na Ásia, encho o meu lastro, né? Vou dar lastro para o navio, saio do Vietnã, não faço a troca do lastro, né? O lastro ele tem que ser trocado, o navio, obrigatoriamente, por tratados internacionais, eu tenho que fazer eu tenho que tirar essa água, eu tenho que me desfazer dessa água longe da costa. Por quê? Porque primeiro que longe da costa a água ela é mais salgada. Então a espécie bioinvasora provavelmente se ela vem de uma região estuarina, ela vai acabar morrendo naquele ambiente do sal, que é mais salgado. Então quando isso não acontece, quando uma embarcação, quando um navio, ele despeja a água de lastro perto da costa, o que acontece? A bioinvasão. Fora a bioinvasão de fauna exótica, que é o caso do mexilhão dourado, que é o caso, por exemplo, do coral-sol, que é uma outra fauna invasora que também já tomou praticamente o Brasil inteiro, a água de lastro ela é um problema que acarreta doenças. Né? Já foi comprovado que a segunda epidemia de cólera no Brasil, ela entrou pelo Porto de Santos através da água de lastro, da água contaminada. Loucura, né? Então é uma questão de direito ambiental e sanitária. Né? Então o lastro ele também é uma outra modalidade de poluição marinha. Tá? E professora, qual que é o regramento? Como que, enfim, se trabalham essas questões no dia a dia? Quem fiscaliza? Como que funciona isso? Bom, quem fiscaliza essas situações? Geralmente é o órgão que é o órgão licenciador e o órgão fiscalizador da região da costa brasileira, que geralmente é o IBAMA. Tá? Quando o porto ele está dentro de uma região estuarina lagunar, ou ele é um porto fluvial ou lacustre, que já fica na região dos rios, aí geralmente a competência é do órgão estadual. Né? Isso não é esse é o geral.
é a premissa geral. Aqui em Santos, por exemplo, professora Fernanda, a CETESB ela avocou por muito, o IBAMA, na realidade, ele delegou para a CETESB muito tempo a competência tanto de licenciar quanto fiscalizar. Por quê? Porque na ocasião a CETESB ela tinha mais recursos humanos e recursos técnicos. Só que hoje eu falo, faz aí uns 5 anos, mais ou menos, o IBAMA ele já retomou a competência para si. Por quê? Porque apesar do porto ele ser um estuário, existem os reflexos na costa, tá? Vamos lá, o que eu posso falar mais aqui também do ambiental marítimo e portuário? Bom, o ambiental marítimo, como eu já comentei, quem traz os regramentos principais relacionados ao ambiental marítimo é a IMO, que é a Organização Marítima Internacional. E além ela edita esses anexos, que a gente chama dessas guidelines, e os países signatários da IMO, eles acabam internalizando essas normas. O Brasil, ele tem praticamente todas essas normas internalizadas. Então, quando a gente pega essa cronologia, desde os primeiros acidentes com petroleiros até as questões envolvendo poluição atmosférica, a IMO edita essas normas e o Brasil internaliza essas normas para a autoridade competente. Fora a autoridade ambiental, que geralmente é a IBAMA, geralmente é o órgão estadual competente para licenciar ou fiscalizar, nós temos a outra autoridade competente também para fiscalizar situações relacionadas à poluição marinha, que é quem? Qual órgão que é? A Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil, ela tem um regramento próprio, né, um regramento técnico, além da legislação, além da lei do óleo, né, que são leis criadas pelo legislador e que internalizam essas normas de direito internacional. Nós temos também as normans, que são as normas da autoridade marítima. Há normans que tratam, por exemplo, de limpeza de porão de navio, resíduo de navio, né? E falando em resíduo de navio, professora Fernanda, vou até voltar aqui para falar um pouquinho voltando às formas de poluição. É interessante constar que com o crescimento da indústria dos cruzeiros, o aumento de resíduo, por exemplo, o que a gente chama de água cinza, né, que é aquela água que é justamente o resíduo orgânico. Imagina, você pega aí navio de passageiro que tem 10 mil pessoas, é uma cidade, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, né? São entre passageiros, tripulantes. Imagina tudo isso sem ser tratado. Uhum. Tirar direto. Imagina a poluição que é gerada, imagina esse navio chegando numa cidade costeira e despejando tudo isso sem uma fiscalização adequada, sem um tanque de tratamento. Então, esse tipo de situação também, ela tem um regramento específico que está nas normas, está na legislação interna, né? E os órgãos fiscalizadores, eles têm o dever de verificar se os navios estão cumprindo os protocolos, principalmente no que diz respeito ao tratamento desses resíduos. Então, olha só como é complexo, né? E digo mais, o transporte marítimo, ele foi, digamos assim, o primeiro, né, propulsor aí das relações internacionais, por conta de ser o primeiro modal de transporte que começou a ligar as nações, depois aumentou, inclusive, somos um país colonizado pelas grandes navegações, e fora isso, hoje, o transporte marítimo ele responde por 95% do modal mundial, do transporte mundial. Então, o modal rodoviário, ferroviário e aéreo correspondem a 5% somente do transporte mundial. E é por isso que eu falo, né, que eu vou fazer uma defesa do transporte marítimo sem paixão nenhuma, mas são dados técnicos. Então, veja bem, se 95% do transporte marítimo, transporte mundial, perdão, é feito pela via marítima e só 5% é feito pelo modal rodoviário, ferroviário e o aéreo, a gente vê que o rodoviário e o aéreo são modais que poluem muito mais que o marítimo, quando a gente vai botar nessa conta, né? Eu creio que é isso, professora Fernanda. E a parte de portos, né? Não, imagina, na verdade dá vontade, né, da gente até preparar uma outra coisa, daqui a pouco até um seminário mesmo, né, Cris, falando sobre isso, porque é um tema apaixonante, assim, e a gente vê que é um tema que precisa ser jogado para cima, né? Tem coisas aí que a gente precisa debater, né?
Mas eu queria só te pegar um ganchinho teu, aproveitando aquele evento maravilhoso que tu organizasse agora no final do ano. Como é que a gente fala sobre responsabilização? Né? O que tu poderia dizer para nós, assim, bom, quando acontecem essas coisas, como é que a gente lida com a responsabilização dos danos? Bom, eu vou dar um exemplo muito comum aqui na minha cidade, também em outros portos do país, tá? Imagina que está chegando uma embarcação para abastecer num terminal de granéis líquidos. Vamos pensar aí, etanol, vamos pensar, ou ela tá vindo desembarcar. Então imagina, tá vindo combustível dos Estados Unidos, está vindo petróleo, o diesel ou o diesel S10 já trabalhado dos Estados Unidos, vem um navio tanque, ele chega aqui para fazer uma operação, para despejar num terminal de granel, tá? E vamos pensar o seguinte, esse terminal portuário ele está com todas as normas de compliance ok, né? Sobrancelha ok, como é que é? Ok. Então imagina, ele está com todas as normas de compliance ok. E aí o navio que está descarregando, o navio que está na operação de liberar esse diesel para o terminal de granel líquido, né? Para quem nunca viu, quiser jogar até no Google, o terminal de granel líquido, ele são vários galões enormes, assim, são tanques absurdamente grandes, né, com milhares de metros cúbicos. Então, o navio ele vai através de um digamos assim, de mangueiras, canos. Imagina que nessa operação vai cair o óleo, vai cair o diesel e aí polui aquele ambiente marinho, tá? Qual que é a primeira, né? Quando a autoridade, geralmente existe uma fiscalização unificada entre os órgãos competentes. Quando o órgão competente ele verifica através de câmeras, drones, tudo isso, que existe, né? Ou por exemplo, está tendo uma ronda, né, da autoridade marítima, e aí ele verifica que tem uma mancha. Ele primeiramente ele vai verificar, bom, e sabe o que é o pior de tudo, né? Que a gente fala que é o pior por quê? Porque é muito volúvel, é muito volátil, é muito rápido. Então imagina, eu estou num terminal 1, aí essa mancha ela já está no terminal 10. Então, muitas vezes, a autoridade ela vai atuar o quê? O terminal 10. Aí, o terminal 10 ele vai ter que falar, olha, mas aqui está tudo ok, não teve descarregamento, né? Então, então, onde teve descarregamento naquele momento? Olha, foi no terminal 1, porque chegou um navio de bandeira panamenha, ou de bandeira dos Estados Unidos, que estava descarregando combustível nesse terminal graneleiro. Então, é assim, na prática, a responsabilidade ela vai se apurar dessa forma. E aí sim, aí eu vou responsável, vai ter autuação, tanto que existe até acho que é no livro da professora Lídia Ayumi, né, que tem uma autora que ela fala da questão da dupla imputação, né, que aí no caso existe até uma infração administrativa pela Marinha e também a infração administrativa por parte do órgão ambiental competente. Né? E a partir disso, se por acaso não houver defesa, se o terminal, se o armador não se manifestar, vai dar origem a uma ação civil pública. Né? Então, por exemplo, se era efetivamente, muitas vezes o navio ele vai embora. Então, o que acontece? Muitas vezes a responsabilidade ambiental ela acaba recaindo no próprio terminal graneleiro que tá recebendo esse combustível. Dá um exemplo bem na prática mesmo. Tá? Questão, por exemplo, de alijamento. Às vezes cai container no mar. Né? Container, dependendo do tipo de container, o que tem naquele container, né? Ano passado em Santos a gente ano retrasado, perdão, a gente teve episódios de vários containers que caíram no mar, tinha material hospitalar, tinha mochila, tinha impressora, tinha tudo que você podia imaginar. A questão do dano ela foi muito mais patrimonial do que ambiental, para falar a verdade. Mas imagine que fosse óleo, ou que fosse um produto, sei lá, açúcar, soja, alguma coisa que em muita quantidade pudesse causar a mudança da biota, que é, por exemplo, a preocupação que aconteceu agora recente lá no Maranhão com o Stellar Banner, né, que era um perdão, que era um navio, falei que com o avião na cabeça, que era um navio que estava transportando minério de ferro, né, que em tese não é ruim para o meio ambiente, não é um agente poluidor, mas tinha um tanque, mas ele é propulsor a petróleo. Então a preocupação era essa. Então sempre quando acontece um incidente desse, a autoridade ela já consegue identificar. Diferentemente do caso das manchas de óleo no Nordeste, que você não consegue identificar o emissor da mancha.
né? Aí como que você vai responsabilizar se você não consegue identificar o emissor da poluição? Então, a responsabilidade, como a professora já vem ensinando para os seus alunos, a responsabilidade, em tese, ela dependendo da situação, ela é objetiva, né? E aí a parte que foi autuada, a responsabilidade, ela tem que fazer a defesa dela para demonstrar que não foi, né, que ela não foi o emissor, ou que se ela foi, enfim, mitigar esses danos. Mas a identificação do agente poluidor, no caso do transporte marítimo, realmente é algo que, para nós que atuamos na área, é algo que às vezes fica uma lacuna. Muitas vezes, porque a mancha, né, o mar, as correntes marítimas, elas vão levando. Então, muitas vezes você não consegue identificar o emissor da poluição. Eu creio que esse é o grande ponto que nós temos que melhorar bastante a fiscalização. Excelente, olha, eu te agradeço mesmo, acho o tema de verdade mesmo super interessante. A gente é um planeta com tanta água, né, com tanta ali, e de vez em quando parece que a gente esquece que a gente deve muito, né, a esse espaço aí que é gigantesco e que é para ter muita vida, né? Então, olha, eu vou te falar mais. Hoje, uma das piores situações que a gente tem no planeta é a poluição por plástico. No mar, nos oceanos, nós temos aí aproximadamente 3, 4 ilhas de oceano, de lixo. 4 a 5 ilhas de lixo. A maior delas é a do Pacífico, que fica um redemoinho, literalmente, com a conjunção das correntes. Fica um redemoinho de lixo, muito, muito, muito plástico. Eu acho que uma das piores situações hoje, além do petróleo, com certeza, é o lixo e o material plástico. É algo que até fica aí a dica de bibliografia. Tem uma grande colega, a doutora Carla Ligori, ela foi para Osaka, no Japão, estudar, foi o tema, inclusive, da tese de doutorado dela, e ela tem um livro chamado Ilhas de Lixo do Pacífico. Então, muito interessante, e mostra só o tamanho do problema que os oceanos estão passando hoje, além da poluição por óleo, além da poluição atmosférica que nos atinge, o lixo não tratado, o plástico não reciclado vem sendo um dos maiores problemas aí para a biota, para a fauna marinha. Acaba ficando uma boa dica para a gente repensar consumo, né? Repensar os descartes, né? As nossas opções do dia a dia, porque elas sim têm impacto, né? A gente sozinho, a gente enquanto povo, enquanto país, né? Enquanto escolhas, a gente acaba causando, impactando mesmo, né? Cris, muito, muito, muito obrigada, né? Então, aí, a professora Maria Cristina Gontijo, da Universidade de Santa Cecília, de Santos, a Unisantos, que eu tive o prazer de visitar no final do ano passado. Te agradeço muito e espero que tu esteja junto com a gente aqui em Porto Alegre, em seguidinha, na nossa especialização. A gratidão é minha querida. Espero que os alunos tenham gostado. Fico à disposição para questionamentos, para dicas. Conte sempre comigo, porque você é a autoridade no assunto, autoridade no direito ambiental. Minha profunda gratidão e eu estou à disposição. Então tá. Beijo, amada. Muito obrigada. Beijo. Fica com Deus.